Olá, tudo bem? Eu sou a Milena Brandão, sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina e esse é um vídeo que eu estou preparando para a disciplina de instalações especiais do curso técnico em edificações, em que eu vou abordar alguns pontos importantes da NBR 9050. A NBR 9050, que é conhecida como a norma brasileira de acessibilidade, da sua versão mais atualizada, que é a versão de 2020. Esse material que eu trago aqui, esses slides aqui, foram preparados em parceria, com o professor Gabriel Moraes de Bem, que também é um professor do IFSC, do Campus Canoinhas, e então todo o material ilustrado aqui foi feito com contribuição dele também. Com relação às vagas de estacionamento, a NBR 9050 diz pra gente que é necessário ter reserva de vagas para veículos que conduzam ou que sejam conduzidos por idosos ou pessoas com deficiência. O Denatran possui algumas resoluções específicas que precisam também ser observadas na hora de a gente prever essas vagas voltadas a idosos e pessoas com deficiência. É necessário prever para essas vagas sinalização vertical, um espaço de circulação de 1,20 m de largura, rota acessível, então essas vagas precisam estar localizadas em uma rota acessível. Deve-se evitar a circulação entre os veículos, o piso dessas vagas deve ser regular e estável e o acesso até a edificação ou até elevadores deve ser de no máximo 50 metros. Esses 50 metros são medidos como um caminhamento, A gente vai ver na planta o quanto que a pessoa vai ter que percorrer entre essa vaga e o acesso da edificação. Essa imagem, ela ilustra uma vaga, ilustra vagas de estacionamento específicas a pessoas com deficiência dentro do estacionamento de uma escola. Vamos separar alguns pontos importantes aqui dessa imagem. Temos aqui vagas destinadas a pessoa com deficiência, aqui indicadas pelo número 8. Reparem que aqui no meio dessas vagas nós temos um espaço de circulação da pessoa com cadeira de rodas. Esse espaço tem 1,20 m de largura. Reparem que esse pode ser um espaço compartilhado entre as duas vagas, não tem problema nenhum. Essa vaga está localizada no que a gente chama de rota acessível. O que é isso, a partir aqui da vaga a gente vai ter então toda uma rota com pisos adequados, com rebaixamento de meio fio feito conforme a norma. Reparem que essas vagas também estão localizadas bem próximas da entrada principal da escola, então provavelmente aqui pela imagem é bem menos de 50 metros. Então essa vaga aqui está localizada dentro da rota acessível e respeitando ali os 50 metros, tá? Temos outros pontos aqui importantes para destacar nessa imagem que também não estão relacionados só à questão das vagas, então vou apontar alguns pontos importantes. Primeiro, aqui na entrada principal da escola, a gente vai ter uma escada com uma rampa do lado, Então aqui a gente está permitindo que o usuário consiga acessar a edificação tanto por uma escada de uma forma mais rápida, enfim, ou se a pessoa estiver, usando um dispositivo com rodas ou tiver alguma dificuldade de mobilidade, pode acessar a rampa e entrar pela mesma entrada, Então a gente não vai ter uma exclusão, de a entrada acessível não estar junto da entrada principal, tá? É bem importante também nas nossas edificações que a gente faça sempre separação da entrada de pedestre e da entrada de veículos para garantir maior segurança aos usuários. A reserva de vagas, as pessoas idosas, elas devem comportar pelo menos 5% do total de vagas, reservadas às pessoas idosas, e 2% do total de vagas reservadas a pessoas com deficiência. As vagas, podem ser previstas tanto de forma paralela, ao calçado ou ao meio-fio, quanto a 45 graus, quanto perpendicular. Sendo que aqui nessas imagens eu trago alguns desenhos de detalhamento desse tipo de vaga para essas três situações que eu descrevi. Reparem que a vaga de idoso, ela é uma vaga, simplesmente uma vaga reservada, ela não precisa ter todo esse detalhamento ali da área de circulação, certo? A vaga para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência físico-motora, ela é uma vaga que tem um detalhamento um pouquinho maior, tá? O Denatran apresenta modelos específicos, para a gente utilizar
com relação a essas placas. Então, reparem, né, que existe um padrão, tanto para as placas relacionadas à vaga de idoso, quanto para as placas relacionadas à pessoa com deficiência física. Eu queria destacar aqui alguns pontos. Primeiro, esse símbolo da cadeira de rodas, azulzinho, ele é o símbolo internacional de acessibilidade. Esse símbolo se refere, né, à acessibilidade de pessoa com qualquer deficiência, tá? Ele não é só, né, para pessoas em cadeira de rodas, beleza? Reparem que aqui essa é uma placa, né, trazida ali pelo Denatran, tá? Mas é importante a gente lembrar que o correto de a gente usar como termo é pessoa com deficiência, não não deficiente físico, né, como tá ali na placa, certo? A NBR 9050, ela vai trazer pra gente uma série de parâmetros antropométricos, que nada mais são do que medidas, né? Medidas relacionadas ao corpo humano, então antropo de homem, métrico de medida, né? Que servem como parâmetro para nós pensarmos nos espaços acessíveis. No item 4.2.2 da NBR 9050, a gente tem apresentado um módulo de referência. O módulo de referência, por definição, é uma projeção de 80 centímetros por 1,20 m no piso, então é como se a gente estivesse vendo de cima, né? Ocupada por uma pessoa utilizando uma cadeira de rodas, motorizada ou não. A gente sabe que existem variações no tamanho das cadeiras, mas para os projetos, né, de edificações e espaços urbanos, a gente adota então como referência esse tamanho do 80 centímetros por 1,20 m. A norma vai se referir várias vezes a essa dimensão, né? E como módulo de referência, ou MR simplesmente. Vou trazer agora para vocês alguns espaços internos, né, referentes a uma escola, né, e que a gente pode entender um pouquinho a aplicação de alguns desses parâmetros antropométricos dentro desses espaços fechados. Essa ilustração aqui, assim como a ilustração apresentada anteriormente, elas fazem parte do Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas, publicado pelo MEC em 2009. Depois, no final do vídeo, eu trago a referência bem certinha desse material. Bom, essa aqui é uma imagem da ilustração de uma recepção, né, de uma escola. Reparem que aqui a gente tem alguns pontos importantes a observar no projeto desse espaço. Primeiro, vamos falar referente a espaços de espera, então esse espaço de recepção. Quando a gente pensa nesses espaços, muitas vezes a gente acaba esquecendo a importância de deixar uma área, né, para um módulo de referência, para que a pessoa que estiver em cadeira de rodas nesse espaço de espera, ela não fique nas áreas de circulação. Então, reparem que a norma traz aqui pra gente, né, que devemos sempre deixar o espaço pelo menos de um módulo de referência nessas áreas de espera, garantindo ainda, né, uma circulação mínima de 1,20 m, para que a pessoa com deficiência em cadeira de rodas possa estar ocupando, né, um espaço na área de espera sem estar na circulação, tá? Aqui desse outro lado, né, da imagem, a gente vai ter um espaço de secretaria, então contendo, né, um balcão de atendimento. Quando a gente vai pensar em balcões de atendimento, a gente tem que pensar sempre em projetá-lo em duas alturas. O que isso significa, né? Que a gente tem que pensar uma altura para uma pessoa em pé e outra altura mais baixa para que uma pessoa em cadeira de rodas possa se aproximar do balcão e conseguir conversar, né? E ter alcance visual, ser acessível a ela. Para a gente fazer esse espaço, né, acessível à cadeira de rodas, indicado aqui pelo número 1, precisamos garantir uma aproximação frontal. Então, né, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem, né, essa projeção do balcão com 30 centímetros para fora, para que a pessoa em cadeira de rodas possa acomodar ali o seu pé e chegar mais próximo desse balcão. Temos que garantir uma altura inferior desse espaço de aproximação de no mínimo 73 centímetros, tá? Sendo que a altura superior tem que ser, né, entre 75 e 85 centímetros. E em planta baixa, né, reparem que precisamos garantir pelo menos ali o espaço de um módulo de referência de 80 por 1,20, para que a pessoa consiga chegar, se aproximar e ser atendida nesse balcão. A largura mínima desse balcão, para garantir todo esse atendimento, seria de 90 centímetros.
Essa imagem aqui vai ilustrar um laboratório, né? Um laboratório de um ambiente didático, né? De uma escola. Nos laboratórios é bastante comum a configuração espacial das bancadas, né? Ser uma bancada mais alta para que as pessoas possam, em pé, fazer os experimentos nesse espaço. Pensar num espaço de laboratório acessível, né? A gente vai ter que prever, por exemplo, bancadas em diferentes alturas, né? Então uma mais baixa para garantir a aproximação da cadeira de rodas, assim como lá no balcão mostrado no slide anterior, né? E outras bancadas mais altas, ou então fazer todo mundo sentado, né, na altura ali da cadeira de rodas. Precisamos garantir, por exemplo, alcance a torneiras, né? Muitas vezes esses laboratórios têm torneiras. É importante, né, nessas mesas e bancadas garantir sempre o espaço do módulo de referência de 80 por 1,20, né? Sendo que é preciso deixar pelo menos 50 centímetros agora aqui embaixo da mesa para que a pessoa consiga, né, chegar mais perto com a cadeira. É preciso que essa mesa tenha no mínimo 90 centímetros para garantir conforto a quem estiver utilizando essa mesa com cadeira de rodas. A instalação dos bebedouros também é fundamental para garantir a acessibilidade, por exemplo, num espaço como esse, um espaço escolar aqui que é o ilustrado nos slides. Então, por exemplo, aqui na ilustração em desenho, né, a gente tem os bebedouros em duas alturas, né, colocados num nicho para que eles não fiquem sendo um obstáculo na passagem, certo? Reparem que aqui na foto, essa é uma foto do IFSC Campus Florianópolis Continente, a gente também tem uma situação como essa, né? Os bebedouros estão colocados mais afastados, né, dentro de um nicho para que eles não fiquem na área de circulação. É importante, né, a gente sempre colocar os bebedouros em duas alturas, então tanto para uma pessoa em pé ter conforto, quanto uma pessoa em cadeira de rodas também ter conforto ao utilizar, né? Aquele bebedouro ali do desenho, né, ele é um bebedouro ilustrado, enfim, mas esse bebedouro aqui da imagem, ele é colocado numa situação real. Reparem que a parte de baixo dele é livre, né, para que a cadeira de rodas possa chegar ali pertinho e se aproximar para que a pessoa possa beber água. E aí é importante se pensar, por exemplo, em uma bica que tenha uma altura que esteja a 90 centímetros do chão e a bica mais alta para a pessoa em pé entre 1 metro, 1,10 m. Em espaços de refeitórios, cantinas, espaços que tenham buffet, enfim, temos que também observar alguns pontos importantes quando a gente está falando de acessibilidade. O primeiro deles, então, vai ser referente à altura ali em que a gente vai ter o buffet, né? Então, a gente tem como importante ali na parte que a gente tem o passapratos, né? Que a gente tem uma altura ali entre 75 e 85 centímetros para garantir o alcance da pessoa em cadeira de rodas a esse passaprato, né? Temos que garantir um espaço de livre circulação de 90 centímetros para que a cadeira consiga, né, passar com espaço para poder acessar o buffet. Nos espaços de mesa, né, é importante a gente garantir também, reparem que as medidas muitas vezes se repetem, né? Então, é importante a gente garantir 50 centímetros de aproximação aqui na parte inferior das mesas, né? Para que a pessoa consiga chegar ali com a cadeira de rodas. A parte inferior da mesa deve ter pelo menos 73 centímetros de altura livre e a parte superior da mesa, então, entre 75 e 85 centímetros. Em planta, né? É importante a gente sempre deixar um módulo de referência, então 80 por 1,20, e ter um espaço ali de mesa de no mínimo 90 centímetros para ter mais conforto, ninguém ficar esbarrando um pé no outro, certo? Essa imagenzinha aqui, ela vai aparecer em vários lugares lá da norma e eu já vou falar um pouquinho mais para frente o que ela significa, mas essa aqui é uma área de circulação e manobra, é o espaço que a cadeira precisa para girar, enfim, e dar a volta, né, e conseguir circular em outros sentidos na edificação. Num espaço de refeições, né, é importante que a gente garanta no mínimo, né, um lugar ali de 1,50 por 1,20 para que a pessoa possa conseguir fazer uma manobra de voltar, né, de fazer uma volta e retornar ali ao seu ponto original. Espaços como auditórios também tem uma série de pontos que são importantes de a gente observar.
Bom, o primeiro deles é que temos que ter rampa não só na parte da plateia, enfim, como também para acessar o palco, tá? Porque tanto, né, para estar na plateia quanto para estar no palco, precisamos garantir acessibilidade para pessoas em cadeira de rodas, né, e com mobilidade reduzida, tá? É preciso, né, prever espaços, né, para cadeira de rodas na plateia, de preferência esses espaços seria interessante deixá-los espalhados, né? Então no meio, na frente, atrás, nos cantos, né? Então a gente tem vários espaços como esse espalhados. Esses espaços, novamente, têm o tamanho do módulo de referência, que é de 80 por 1,20. A norma exige que a gente deixe 2% da lotação destinada à pessoa em cadeira de rodas, à pessoa com mobilidade reduzida, à pessoa obesa, né, a pessoa com deficiência visual. É importante, né, em espaços de auditório, nós termos, né, uma iluminação específica no local onde fica a pessoa intérprete de Libras, né, com reserva de vaga ali para as pessoas surdas ficarem próximas ao intérprete de Libras no espaço de auditório. Além disso, né, a norma vai trazer para a gente, esse desenho aqui ilustra um pouco isso, a importância de a gente pensar no ângulo visual, né, das pessoas em todos os pontos aqui do auditório. Além disso, né, se a gente tiver aquelas carteiras, né, para apoiar o braço, é importante que a gente tenha previsto tanto cadeiras para destros quanto para canhotos. Retomando um pouco a questão dos parâmetros antropométricos, a NBR 9050 vai trazer para a gente algumas medidas consideradas como áreas de circulação e manobra. Essas áreas, elas são para deslocamentos em linha reta. Reparem o seguinte, que a gente tem que prever sempre, né, pelo menos uma largura mínima de 90 centímetros nos espaços internos para garantir a circulação de pelo menos uma pessoa em cadeira de rodas. Se nós quisermos garantir a circulação de uma pessoa em cadeira de rodas com uma pessoa em pé do lado, a gente precisa garantir uma largura mínima de 1,20 m. E se for o caso de duas cadeiras de rodas, uma andando do lado da outra, a gente vai ter que garantir no mínimo uma largura de 1,50 m nessa área de circulação em linha reta. Lá nos parâmetros antropométricos, a NBR apresenta para a gente ainda a área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento. O que isso significa, né? Que é aquela manobra que a cadeira faz para dar um giro, para fazer uma rotação. Então, a norma prevê espaços para uma rotação de 90 graus, de 180 e de 360. A rotação de 90 graus, sem deslocamento, né? Ela é aquela que vai ocupar um espaço de 1,20 m por 1,20 m. A rotação de 180 graus, de 1,50 m por 1,20 m. Ambos esses movimentos são movimentos bem justinhos, assim, de giro da cadeira e requerem bastante habilidade para que esse movimento seja feito. De modo geral, a manobra que é mais tranquila de ser feita, né? Essa manobra que a gente chama de 360, né? Que a pessoa vai dar uma volta inteira, enfim, e vai ocupar um pouco mais de espaço. Esse espaço da rotação de 360 graus é um espaço que tem um diâmetro de 1,50 m. Em uma sala de aula, por exemplo, precisamos observar alguns outros pontos referentes à acessibilidade. Então, por exemplo, temos que pensar numa mesa, né, que a cadeira de rodas possa se aproximar com segurança, garantindo área de aproximação de 50 centímetros ali para a cadeira de rodas, garantindo esse espaço de 80 por 1,20 para que a cadeira, né, se aproxime. No quadro, por exemplo, quadro negro ou quadro branco da sala, deve ser previsto para que ele fique numa altura um pouco mais baixa do que o usual, para que uma pessoa de cadeira de rodas consiga escrever nesse quadro. E temos também que garantir, né, a circulação entre as carteiras de pelo menos 90 centímetros para que uma cadeira de rodas consiga circular nessa sala. Um espaço de biblioteca também requer algumas especificidades. Então, com relação, por exemplo, ao balcão de atendimento, com relação ao balcão de atendimento, né, assim como a gente viu lá na recepção, é importante também observar a questão das duas alturas. Temos que destinar pelo menos 5% da lotação dos espaços de sentar, né, nas mesas para pessoas em cadeira de rodas, e aí tendo que pensar a questão da aproximação da cadeira na mesa.
Entre as estantes, né, é importante sempre deixarmos um tamanho de pelo menos 90 centímetros entre elas, para que as pessoas de cadeira de rodas possam circular entre as estantes. As estantes também não podem ser tão altas como a gente costuma ver por aí, justamente para que a pessoa em cadeira de rodas consiga ter esse alcance com a mão até a prateleira mais alta. Então, enfim, temos algumas especificidades aí para se observar no espaço. A principal referência desse vídeo é a norma brasileira de acessibilidade NBR 9050. As ilustrações apresentadas foram tiradas do Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas, o Direito à Escola Acessível, uma publicação do MEC, né, junto à Secretaria de Educação Especial de 2009, e também as resoluções 303 e 304 do CONTRAN. Agradeço a atenção e em breve teremos outros vídeos sobre a acessibilidade e as normas.